Boas-vindas a mais um episódio do Me Conta Sua História, agora em videocast. Nessa terceira temporada, a gente está falando sobre mulheres e negócios. Por aqui eu já conversei com professora de yoga, fotógrafa, terapeuta, reikiana, ou seja, mulheres que são donas do seu próprio negócio. Já pensou que você pode ser a próxima entrevistada? E antes da gente começar, eu quero te fazer um pedido. Avalia o podcast na plataforma de stream que você está nos ouvindo ou nos assistindo. Se você me der 5 estrelas, eu vou ficar muito feliz. Se você está me assistindo no YouTube, ative as notificações para ficar sabendo da próxima entrevista. Agora sim, bora conhecer a entrevistada de hoje? Ela é formada em Relações Públicas, mas usa o tarô e os guias espirituais com a cura arcturiana como a ferramenta do trabalho. O propósito do seu negócio é o autocuidado, o autoconhecimento, vamos dizer assim, que a gente tem conversado bastante aqui no podcast. Ela começou a empresa dela faz mais ou menos uns 5 anos, um passo de cada vez, e hoje ela já atende em torno de 100 pessoas por mês, e eu sou uma delas. Tenho muito prazer e a honra de trazer aqui para vocês, no Me Conta Sua História, a taróloga e astróloga Fran Nunes. Oiê! Muito prazer, Fran. E muito obrigada por confiar no meu podcast. Eu sei que é a tua estreia também, Sim, dando entrevistas. Primeira vez. Mas é uma honra te trazer aqui para as pessoas conhecerem a tua história e o teu trabalho. E, enfim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me receber. Bom, Fran, deixa eu dar um spoiler antes de começar o nosso bate-papo. A Fran vai fazer algumas previsões para esse ano ainda, de 2025. Então, se eu fosse você, eu ficava até o fim. Agora sim, vamos lá. Vamos. Fran, eu falei aqui, então, logo que a gente começou na abertura, te apresentando que tu é formada em Relações Públicas, mas tu usa o tarô e também usa a cura arcturiana. Mas explica para os ouvintes que estão nos ouvindo e nos assistindo, como que tu trabalha com essas ferramentas hoje? Então, o tarô chegou na minha vida quase como se fosse uma intuição mesmo de que eu deveria trabalhar, né, com astrologia, com a cartomancia, com a cura arcturiana agora. Então, eu sempre gostei muito desse lado místico, desse lado espiritual. Então, eu tinha interesse. Então, foi quase como se fosse um chamado, assim, tipo, trabalha com as cartas. E eu lembro que eu ia nas livrarias e eu olhava os baralhos e eu gostava muito. Até que um dia eu escolhi um, mas eu demorei, tipo, anos pra comprar aquele baralho. E aí, quando eu comprei, eu comecei a estudar, senti que tinha alguma coisa ali em mim e deu super certo. Tanto que a minha vida mudou quando eu comprei meu baralho. E a cura arcturiana foi um processo de... eu queria aprender coisas novas, queria agregar coisas novas no meu trabalho. E aí eu já me consultava com uma outra pessoa, com uma outra terapeuta holística com cura. E eu comecei a receber esse chamado, assim, sabe? E aí eu fiz a iniciação. E hoje sou muito feliz, realmente atendo várias pessoas, consigo aprofundar nesse processo de autoconhecimento através da espiritualidade. Então, é mais ou menos isso, assim, não foi uma coisa muito pensada, mas hoje fico muito feliz, assim, de ter seguido esse caminho. Sabe que é engraçado tu trazer o teu depoimento, porque a entrevistada que, antes do episódio, antes a Isabel Lucena, ela é uma mentora da reconstrução da alma e ela traz esse depoimento muito parecido, né? Que primeiro a gente mergulha na gente, a gente escuta esse chamado, entende um pouco dessa confusão, que tu nunca sabe se é intuição ou se é uma voz que tu escuta. Nós somos pessoas sensíveis. E ela diz que precisou mergulhar dentro dela mesma. Ela também é formada, tem uma profissão, tem uma carreira, nunca conseguiu se encaixar. E aí eu queria saber se contigo também foi assim. Se tu, na tua primeira profissão, né, lá como Relações Públicas, foi tranquilo fazer essa passagem de sair de RP para trabalhar com terapias? Eu sinto que eu não deixei de ser RP de alguma forma, porque eu utilizo tudo que eu aprendi na faculdade, nos cursos, hoje em dia na Aprendiz da Lua, sabe? Mas eu lembro que, pra mim, o que mais me pegava na faculdade, e eu lembro que eu tive até uma crise no 4º semestre, conversei com uma professora minha e tal, de que eu não sabia se eu me encaixava naquele lugar, era muito nos formatos de trabalho. Eu não me imaginava dentro de uma empresa trabalhando, não me imaginava, né, cumprindo ali aquelas 8 horas. Então, eu automaticamente
sempre fui para um caminho diferente. Então, durante a faculdade, assim, acho que o principal ponto é que eu me achava muito diferente das outras pessoas. Então, todo mundo queria trabalhar numa multinacional e nossa, eu não quero isso pra mim. Então, também como eu sempre morei um pouco mais afastado da região central de Porto Alegre, eu sempre, tive muita dificuldade de locomoção. Então, assim, 2 ônibus, saí de casa 2 horas antes. Então, assim, as 8 horas se tornavam muito mais tempo. E eu comecei a entender que podiam existir outros caminhos, sabe? E aí eu lembro que, de forma inconsciente, assim, eu fui trabalhando muito com empreendedoras. Então, eu sinto que essa jornada, assim, de entender que eu queria trabalhar com outras coisas ou com relações públicas de outras formas, começou aí, sabe? Comecei a experienciar muito o empreendedorismo, acompanhar muito as empresas que eram bem pequenininhas e iam evoluindo. Isso somou muito. Isso foi uma das coisas, assim, que acredito que foi um processo pessoal, de entender que eu não precisava ser igual às minhas colegas, né? E claro que quando tu tá ali no meio, tu se sente meio Deus, né? Tô aqui fazendo um super investimento e talvez não seja isso. E depois, muitos meus processos pessoais, assim, da vida pessoal mesmo, né? Relacionamentos amorosos que foram muito problemáticos, eu tive depressão. Todo esse caminho fez com que eu olhasse muito pra mim. E terapia, né? Busca... Eu lembro que na minha última crise de depressão, eu falei, só o meu tratamento psiquiátrico não tá adiantando, eu quero mais. E aí eu lembro que eu virei a chave e eu comecei a buscar pela espiritualidade também, na astrologia. Então eu tinha muitos estímulos ao meu redor para eu me conhecer. E aí eu lembro que deu um despertar, assim, eu não quero trabalhar mais numa empresa, pros outros, quero fazer algo meu. E foi bem nesse despertar também, assim, desses processos que aconteciam ao mesmo tempo. E é muito bom ouvir isso de uma empreendedora que hoje tem sucesso, porque a gente se identifica, eu também sinto isso, né? Eu passei por um processo, eu já falei aqui, né, que é a questão do jornalista. Sempre quis ser jornalista, sempre quis contar histórias, mas eu fui pro mercado de trabalho dizendo, não, mas não é esse jeito que eu quero contar história. Eu não quero fazer parte desse grupo de comunicação, eu não quero trabalhar dessa forma exaustiva. Onde que fica a criatividade? Sim. E foi num dos lugares onde eu adoeci. E aí foi onde eu entrei em choque e disse, não é pra mim esse lugar. Mas o que eu vou fazer então, recém-formado? O único lugar que a universidade te diz pra trabalhar é esse. E aí tu escuta esse depoimento, a gente sente até um abraço, né? Ai, não, ufa, então tá, então eu tô no caminho certo, Sim. Né? Empreender dá medo, claro, mas a gente se descobre empreendendo. Com certeza. Né? E o que eu queria te perguntar agora é em que momento que tu descobriu que a cura espiritual, vamos chamar assim, poderia ser um serviço que tu oferece para as pessoas? Eu sempre estive envolvida com a espiritualidade, porque a minha família sempre esteve envolvida com a religião, com a espiritualidade. Então, eu sabia que fazia diferença na vida das pessoas, isso sem dúvida, sabe? E com todo o meu processo de depressão, eu fiquei muitos anos, assim, tendo muitas crises depressivas, fui internada e tudo mais. Um dos meus pilares era a minha religião. Eu buscava muito pela espiritualidade, consultava cartomantes. Depois eu comecei a estudar muito astrologia, comecei a me identificar muito com coisas ali, e a astrologia me ajudou muito. Então foi através de entender que aquilo ali me fazia bem. E aí eu comecei a entender, não, eu quero ajudar as outras pessoas, porque dentro de quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre a vida espiritual e também tem mais essa mente diferente, assim, de querer fazer coisas diferentes, a gente vai conversando com as pessoas, com amigos, e aí os amigos vão pedindo pra tu ler um mapa, pra tu tirar uma carta, pra tu fazer alguma coisa, dar um conselho, e tu vai entendendo que tu tem, assim, uma coisa de querer ajudar o outro, ou de algumas habilidades diferentes que talvez dentro de uma empresa aquilo ali não se manifestava. Então, foi nesse momento, assim, que eu entendi, eu quero ajudar as outras pessoas, sabe? E eu lembro até uma amiga minha estava falando ontem que a gente fez uma janta, assim, para discutir como que ia ser Aprendiz da Lua. E naquela janta saiu o nome Aprendiz da Lua, mas eu demorei meses, acho que eu demorei 1 ano para colocar em prática, sabe? Então foi de pouquinho em pouquinho mesmo, sabe? Foi bem tijolinho por tijolinho. E que momento que foi assim, tu disse, tá, ok, eu vou empreender, então é com isso. Então, tô pronta. Eu acho que nunca chegou o momento que eu
pensei assim, eu estou pronta, né? Eu lembro que eu tava num trabalho que eu tava muito estressada, eu já não me encaixava mais, e eu comecei a ter, era um trabalho que eu precisava viajar muito, e eu comecei a ter crise de ansiedade nas viagens. E depois comecei a ter pressão alta e tudo mais. E aquilo ali me pegou muito, eu não queria mais viver aquilo ali. E aí, enfim, eu saí do trabalho e aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Só que ao mesmo tempo eu tava muito feliz que eu tinha saído daquele trabalho. E aí eu pensei, eu vou comprar meu baralho de tarô e eu vou trabalhar com isso. Porque o máximo que vai acontecer não dá certo e depois eu volto pro mercado de trabalho. Aí eu lembro até que eu pensei assim, olha, fome eu não vou passar, porque eu moro com a minha avó. Então, assim, se tudo der errado... Mas, assim, desde o primeiro mês, eu já faturei um valor significativo. E desde então eu não parei mais, assim. E nunca larguei, nunca mais voltei a trabalhar só com comunicação. Utilizo, claro, trabalho com comunicação, mas pra mim, mas não pra outras pessoas, sabe? E foi a melhor decisão que eu tomei. Mas também foi um pouco de sorte, assim, porque era tudo ou nada, sabe? Sim. Eu lembro que eu conheci a Fran através de vários amigos. Um deles, na verdade, é o Guilherme Engel, que estudou comigo na faculdade. E depois a Lua Clear. E aí eu lembro que eu tava conversando com a Lu um dia. Eu disse, eu não tô legal, eu não consigo me achar. Enfim, tava numa confusão mental. E ela disse, fala com a Fran. Quem é Fran? Chega assim, quem é Fran? Ela fala com a Fran faz mapa. Eu não sei se tu fazia mapa de fato naquela época ainda, mas eu lembro que a Lua falou assim, vai lá, fala com a Fran que ela joga um tarô e faz o mapa. Deu, tá. E eu lembro que quando eu te chamei, tu... Tipo, uma semana depois, alguns dias depois, veio com o @aprendiz da Lua. Deu, então eu acho que é isso aí. Então eu acho que eu tô, querendo ou não, ajudando ela a seguir esse caminho também. E, bom, aí as pessoas devem estar ouvindo, é legal e tal, ela foi com medo, né? E eu acho que empreender é isso, né? A gente vai com medo mesmo. Todos os dias, até hoje, não tem nada do que eu faça que eu não tenha muito medo. Muito medo do fracasso, daquilo que as pessoas vão falar, e tu tem que se desprender um pouco disso. No início, quando tu vai trabalhar com a espiritualidade, as pessoas enxergam muito o teu trabalho como algo informal, como um hobby, como algo extra. E foi uma surpresa para muitas pessoas, assim, o meu trabalho ter tomado forma da forma que é hoje, sabe? Sim. Então, tem que ir com medo e desprendido daquilo que as pessoas vão falar, porque as pessoas vão falar que tu não tá seguindo talvez o caminho correto, mas o tempo vai se encarregando das coisas. E é isso que eu ia te perguntar, porque quando as mulheres decidem empreender, elas lidam com diversos desafios, que isso a gente sabe bem, que é o primeiro é prospectar clientes, saber que tu vai ter uma renda fixa ou não, porque, na verdade, empreender não só mulheres, mas em qualquer lugar, né? Tu não tem uma renda fixa. E isso até hoje já é documentado em literatura, que o primeiro até o segundo ano de empreendedorismo não tem que ter salário, né? Vai primeiro criando a tua empresa. E também tem esse preconceito que tu disse, né? Que é apenas um hobby. Para as mulheres é apenas sempre um hobby, né? E quais foram os desafios que tu encontrou sendo uma mulher do teu próprio negócio? E eu acho que o principal foi o ramo que eu segui e as pessoas levarem a sério aquilo que eu estava fazendo. Isso foi bem significativo, assim, das pessoas não acreditarem muito que aquilo ali era um trabalho de fato, que eu ia ganhar dinheiro através disso. Acho que esse foi o meu maior desafio, assim, porque era sempre um olhar de desconfiança, um pouco no início tinha uma coisa assim, nossa, ela tá desperdiçando tempo, tá desperdiçando o diploma dela. E eu acho que até no início eu não sabia muito bem como que... Eu não me enxergava como relações públicas dentro da Aprendiz da Lua. E acho que muito por isso também eu queria repelir um pouco, assim, aquela profissão, só que eu nunca deixei de ser RP, né? Então, acho que o maior, pra mim, até com a minha personalidade, com o meu mapa astral, lidar com aquilo que o outro achava. E na época com o que a minha avó achava, porque ela era a minha referência, então ela botou muitas fichas em mim. Tipo, eu sei que ela se esforçou muito, investiu muito em mim. E aí, de repente, eu tava largando tudo pra ser cartomante, né? Mas eu acho também que com o tempo as coisas foram sendo colocadas no lugar, assim. Mas eu acho que aquilo que o outro acha pra mim
foi bem significativo, sabe? Tive que lidar muito com isso, realmente. Ou seja, o teu maior desafio foi o teu maior aprendizado. É. Foi conseguir te reconhecer como um profissional. Com certeza. Com certeza. E bem isso, assim, me reconhecer como relações públicas, não olhar para Aprendiz da Lua como um projeto, porque antes eu falava que era um projeto, mas sim como uma empresa. Sim. Depois de um tempo, não sou mais empreendedora, sou empresária. Então, todo esse processo, assim, de me reconhecer como eu sou, sabe? Como lá na faculdade eu já queria ser, mas eu não sabia muito bem o que eu era. Já me interessava muito sobre empreendedorismo. Meu TCC foi sobre empreendedorismo feminino, sobre o digital. E aquilo ali foi acontecendo aos poucos. E olha que legal, no início tu falou, né, que o tarô era algo que te ajudava e por que não ajudar as outras pessoas? Tu tem muitas pessoas, ou melhor, mulheres, que chegam pra ti com esses medos, com esses grandes barreiras, porque no fim é isso, né? Eu dou meu depoimento sempre aqui, que eu tento empreender, não é que eu tento, eu demorei muito tempo para entender que eu também tinha que seguir esse caminho, que é o que eu faço hoje. Mas ele paralisa a gente, né? Tu atende muitas mulheres e tu consegue passar esse exemplo para elas? Sim. Eu tento não mostrar dentro dos atendimentos individuais a minha história, assim. Deixo mais para criação de conteúdo e tudo mais. Mas hoje eu atendo 90% mulheres. E todas precisando fazer virada de chave, assim. Muitas mulheres que estão em grandes empresas, grandes corporações e não querem mais viver aquilo ali. Muitas mulheres querendo fazer uma virada de chave depois de ser mãe, ou querendo ser mãe, e empreender sendo mãe também. Então, assim, muito, muito mesmo, assim. Sinto muito, assim, que a gente eu sempre falo, né? Que as mulheres cada vez mais estão querendo buscar sua autonomia emocional para conseguir dar esses passos. Porque a gente tem o desejo, a gente tem a vontade, mas às vezes a gente não confia na gente. E a gente também não dá tanto a cara a tapa ali, né? Então, é muito importante esse desenvolvimento da autonomia emocional para que a gente tenha mais firmeza sobre esse caminho. E sim, com certeza, tem muitas mulheres, muitas mesmo. E aí, aqui no podcast a gente fala muito sobre autoconhecimento. A gente, querendo ou não, a nossa conversa tá indo para esse caminho, começou. E aí eu queria que tu falasse como que a Aprendiz da Lua, ela trabalha tudo isso que a gente falou agora, o caminho do autoconhecimento, as mulheres se reconhecerem, esse entendimento emocional, vamos dizer assim, entender o sentimento, o que tu tá sentindo, o que tu não sente, o que é teu, o que não é teu. Porque, assim, eu venho de uma família de mulheres super fortes, mas que... Não, isso eu não posso fazer sozinha. Eu preciso de alguém para me acompanhar. Dirigir. Não posso dirigir, não posso pegar a estrada. Esses dias eu vi um depoimento da Rafa Brits, que ela disse que também faz um trabalho muito legal sobre empreendedorismo e sobre a força feminina, e ela disse assim, eu dirijo na cidade, mas eu não podia pegar a estrada. Porque pegar a estrada é coisa de homem. É meu pai, é meu marido, é o namorado, é o tio, é o dindo. Ela disse até que um dia eu precisava muito ir de uma cidade para outra e vou pegar o carro e vou ir. Gente, não tem dificuldade nenhuma. É a mesma coisa, é o mesmo carro, só o trajeto que é diferente. E eu queria que tu explicasse como que o tarô e a cura arcturiana te ajudam dentro do Aprendiz da Lua a trabalhar tudo isso. Então, quando a gente fala sobre autocuidado espiritual, a gente está falando sobre se cuidar através da espiritualidade, né? Então, o tarô, por exemplo, ele dá uma visão macro, assim, da tua vida, das energias que estão ali, e te ajudam a entender quais são os caminhos, as tendências, as possibilidades. Tu entendendo como que tu pode, por exemplo, se priorizar, como que tu pode lidar com o teu medo de andar na estrada, né? É mais um sentido de orientação. Já a cura arcturiana é um tratamento espiritual. Assim, eu gosto de fazer a analogia aqui, assim como a gente tem os tratamentos físicos, que a gente vai no médico e tudo mais, a gente também tem os tratamentos espirituais, que são, né, com os médicos espirituais, que também são sobre determinados temas. Então, na cura arcturiana, a gente faz realmente, assim, a gente vai até o teu campo energético e a gente entende, por exemplo, quais são os teus bloqueios em relação a andar na estrada de carro, né? E a gente consegue entender algumas coisas um pouco mais profundas do que o tarô oferece. Então, a gente consegue mais ir no teu inconsciente, a gente consegue
entender se tem alguma coisa de vidas passadas, vidas paralelas, que estão interferindo de alguma forma ali no teu eu hoje, né? E ele faz esse trabalho mais profundo, enquanto o tarô, ele tem, sim, um sentido de orientação. Ele indica mais caminhos. A cura arcturiana, ela trabalha realmente para aquele caminho fluir, sabe? Sim. Então, um complementa o outro, porque no tarô a gente identifica, olha, tu tem que trabalhar isso. E na cura arcturiana a gente, de fato, coloca a mão na massa, que é o que eu costumo falar. A gente consegue trabalhar para que aquele bloqueio não esteja mais ali, pelo menos não na parte espiritual. E aí, tu faz a tua parte na parte material. Sim. E aquela pergunta que todo mundo faz tarô, ele não tá aqui pra prever o futuro, né? Sim. Tu ainda recebe muitas pessoas. Chegam algumas pessoas ainda em ti te perguntando. Eu sei que tu tem um trabalho, a gente vai falar sobre isso depois. Mas ainda chega pessoas dizendo assim: Fran, lê o meu futuro pra mim? Sim. Não tem muito. Como a gente tem uma crença coletiva de que o tarô ele é só prever o futuro, que o tarô e as cartas como um todo são só coisa de vidente e tudo mais, é uma crença popular, coletiva. Muitas pessoas vêm até mim querendo isso, querendo certezas. E eu acho que isso acaba refletindo um pouco a questão do ser humano, né? A gente busca muito por respostas concretas, sendo que isso não existe. Até partindo do princípio espiritual, a gente tem livre-arbítrio, então não funciona assim. Então é bem já foi mais, eu acredito que eu estou educando o meu público, sim, mas ainda tem bastante. E aí dentro do atendimento eu tenho que, olha, a gente só trabalha com tendências e possibilidades, eu vou te dizer qual é a tendência maior, mas é muito importante que tu saiba disso. Ou muitas vezes as pessoas querem, tipo, quando que isso vai acontecer? Não tem como te dizer o tempo, né? Porque isso é muito relativo e interfere no teu livre-arbítrio também. Então, aí eu sempre oriento, olha, pra tempo, assim, eu posso te dar uma noção de curto, médio e longo prazo, mas mais do que isso, te dizer que vai acontecer em outubro, é impossível, não tem como. E se eu lembro que a primeira vez que a gente tirou cartas, tu olhou pra mim e disse assim... Gente, eu nunca esqueci. Isso é muito, muito pra mim, muito marcante. Eu lembro que tu jogou e tal, e tu disse assim... Tu vai passar por uma grande tristeza. E eu, me conta mais. Eu lembro que tu olhou pra mim e disse... Eu não posso te contar. E eu, por que não? E tu ficou, tipo... Não posso te contar. E, tipo, ou a gente... Se tu quiser continuar muito nesse assunto, a gente para aqui. Alguns meses depois, meu primo faleceu de Covid. E aí, eu só fui me dar conta que foi, de fato, a minha primeira grande tristeza. Porque foi a primeira vez que eu perdi alguém nessa vida aqui. E aí, eu lembro que quando eu me dei... passou tudo e tal. E eu... a Fran falou. E aí, eu queria te perguntar... Hoje eu já tô bem educada, tirando cartas e trabalhando com a Fran. Mas... Em que momento a gente dá aquele estalo que a gente absorve rápido essas informações, sabe? Espirituais? Acho que nunca. Eu acho que nunca acontece, porque é do ser humano ser resistente, é do ser humano não querer escutar algumas coisas, interpretar a seu modo. Então, cada pessoa vai ter o seu tempo, assim, de assimilação das coisas. E é bem engraçado que eu tenho uma cliente que a gente passou um ano falando sobre a mesma coisa. Que ela não queria seguir tal caminho, queria seguir outro. Só que as cartas apontavam que aquele caminho ia ser importante para ela daqui a pouco seguir aquele outro caminho. E ela era super resistente. A gente passou um ano naquele trabalho e até que ela entendeu que não adiantava ela brigar com aquilo ali. Então, ela também tomou a decisão de ser Claro que ela não toma a decisão de forma consciente, mas de forma inconsciente, ela tomou a decisão de bater um pouco ali com a cabeça na parede, até que ela entendeu, não, eu vou seguir esse caminho porque é esse caminho que vai construir esse outro caminho, sabe? Então, acho que a gente nunca entende por completo e até nessa trajetória da Aprendiz da Lua, eu sempre falo, né, para as minhas clientes que eu falo muito sobre autocuidado espiritual, da constância, do quanto é importante se responsabilizar por buscar o autocuidado espiritual, mas eu mesma, muitas vezes, acabo sendo negligente. Quando eu tenho muito trabalho, quando eu não tô um pouco mais revoltada, um pouco mais ansiosa, mesmo sabendo que aquilo ali vai me ajudar, eu me afasto. Só que o importante é saber que, em algum momento, tu tem que fazer o caminho de volta e buscar pelas coisas que tu sabe que te fazem bem, né?
Mas acho que cada um tem o seu tempo e é muito difícil que a gente consiga assimilar as coisas de uma forma mais rápida. E uma das coisas que eu aprendi no meu processo depressivo era que eu não entendia que, mesmo fazendo um acompanhamento e tudo mais, eu tinha muitas crises de depressão. E, na verdade, cada crise, cada momento desafiador vai exigir coisas diferentes, elaborações diferentes, aprofundamentos diferentes. E a vida, eu acho que como um todo é assim. Por mais que a gente já saiba mais ou menos que a gente precisa buscar o autoconhecimento, precisa praticar o autocuidado, a gente sempre vai ficar um pouco mais confusa, a gente sempre vai ficar um pouco mais perdida até que a gente é aqui, eu sei que é aqui. Acho que faz parte, sabe? Sim, sim. E me enxergo muito nisso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os serviços que a Aprendiz da Lua oferece. E um deles é um que eu adoro muito, sou muito fã, que é o Chama Dinheiro. E já participei, acho que 2, 3 vezes em 2024. E ele me ajudou. Eu falei isso pra ti, né? A gente. Vamos dizer isso. Chama Dinheiro é um grupo, é um serviço que a Fran oferece, onde ela cria um grupo no WhatsApp, ela coloca as pessoas lá e ela vai dando atividades ao longo da semana. Algumas são até algumas meditações profundas, são reflexões, são atividades mesmo de tu pegar o papel, a caneta e escrever, né? E ligando um ponto no outro. E num dos grupos que eu participei, eu me dei conta do bloqueio financeiro que a minha família vive há gerações. E eu falei pra Fran, eu disse, Fran, que isso? Uma ficha caiu. Eu cheguei a ouvir o barulhinho Porque meus avós tratavam dessa forma, meus pais tratavam dessa forma, e eu estou tratando o dinheiro dessa forma. E se abre um novo espaço, é como realmente tu diz, né? É um caminho que se ilumina e diz assim, então vive desse jeito aqui. Isso eu vivenciei no Chama Dinheiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Chama Dinheiro e dos outros serviços que a Aprendiz da Lua oferece. Então tá. O Chama Dinheiro, eu acho que é uma surpresa para mim e para todo mundo. É a jornada espiritual mais bonita que a gente tem hoje na Aprendiz da Lua. Essa edição que tá acontecendo agora tem 70 participantes. Uau. E eu comecei com 10, assim, no suor, sabe? Pra fechar os 10. E é muito bonito ver a evolução das pessoas, porque todo mundo pensa no dinheiro, em ter mais dinheiro dentro da conta bancária, né? E a proposta do Chama Dinheiro é entender que a nossa relação com o dinheiro acontece de outras formas também. E acho que esse foi uma virada-chave minha, assim. E eu lembro que tem uma menina, que é minha amiga, a Gabi, que eu faço reiki, faço terapia multidimensional, e ela me falou uma vez que tudo que eu fazia na Aprendiz da Lua iam ser coisas que eu ia viver antes. E o Chama Dinheiro, basicamente, é reflexo de todo o meu aprendizado, toda a minha trajetória com o dinheiro também. Porque eu tinha muita facilidade de fazer o dinheiro com a Aprendiz da Lua, mas eu nunca tinha dinheiro. E eu comecei a me aprofundar para entender o porquê que eu nunca tinha dinheiro. Então, eu fiz primeiro uma imersão em mim, bem aquilo que a gente estava falando antes. E depois eu comecei a trabalhar com outras pessoas e continuo trabalhando em mim, porque é uma relação eterna. E essas jornadas espirituais que tem o Chama Dinheiro, teve algumas edições voltadas para o amor no ano passado, Sim. Quero fazer para o amor agora de novo. Elas são realmente para que a gente entenda que, a gente pode estar em grupo para fazer essas coisas, né? Isso é muito importante, não precisa só de um atendimento individual. A gente pode estar com outras pessoas, trocar figurinhas e tudo mais. Mas, 2, que o autoconhecimento precisa ser constante. Não adianta vir comigo te fazer uma tiragem de cartas e eu falar, olha, teus bloqueios financeiros são tais, tais e tais. E tu sair do meu atendimento e não saber o que fazer com aquilo que eu te falei. E isso foi um dos meus principais cliques, assim, para entender que eu precisava de outras coisas. Então, eu não queria só ser a pessoa que fala um monte de coisa e a pessoa depois não tem mais nada para fazer em relação a isso. Então, as jornadas, elas nascem desse lugar de querer trabalhar um autoconhecimento constante mesmo. De trabalhar com exercícios, trabalhar com reflexões, trabalhar com a espiritualidade através das canalizações espirituais. E aí, é incrível porque
traz muito resultado, é chocante, eu também fico, meu Deus, surpresa, assim, é sério que isso daqui que eu fiz dá tanto resultado, mas porque as pessoas estão praticando o autocuidado de forma constante. E isso acontece nas outras jornadas também. Quando tu te propõe a escrever, a tirar um tempo para dedicar para aquela energia, as coisas naturalmente vão fluindo, as coisas naturalmente vão acontecendo. Porque no dia a dia a gente tá muito no modo automático, a gente não tem essas pausas de consciência, né? Para prestar atenção. E acho que isso acaba refletindo também nos meus outros trabalhos. Hoje eu trabalho com as tiragens de cartas, né, que são bem voltadas para orientação, a cura arcturiana bem voltada para um tratamento espiritual, então a gente trata no campo energético da pessoa aquilo que não está muito bem, e a gente tem as jornadas, que é uma continuidade desse processo também de autoconhecimento, autocuidado. Muitas pessoas estão vindo no meu trabalho através das jornadas, então elas conhecem primeiro através da jornada, através de uma jornada pequena ou de uma jornada grande, que nem é o Chama Dinheiro, que antes eram 5 dias, agora são 2 semanas, né? Então, elas vão conhecendo o meu trabalho por aquele lugar e depois acabam fazendo uma tiragem individual, uma cura arcturiana individual. Então, é mais ou menos isso. E no final do ano, essa entrevista está contando o início de 2025, mas a Fran acabou de encerrar, que é o Energias do próximo ano, né? Que também começou, acho que começou pequenininho, fazendo principalmente para algumas clientes que já estavam naquele ano, e que deu muito certo. Como que tu trabalha isso, né? Se as pessoas óbvio que aceitaram muito bem, eu já fiz eu achei sensacional. Eu gosto mais da parte que tu fala assim, eu não falei aqui, mas a Fran atende à distância, pelo WhatsApp, ou às vezes, não sei se tu ainda trabalha com o Google Meet. Não mais, só... Eu acho que o WhatsApp fez muito mais sentido, porque é o que eu vou falar agora. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, tu deu toda a orientação e tu disse, deixa salvo esses áudios, porque quando tu ouvir lá por setembro, agosto do ano que vem, eles vão continuar fazendo sentido. E fez mesmo, continua fazendo sentido. Como que o público tem reagido com Energias do próximo ano? Essa é a minha tiragem mais bombada, assim. Esse ano, quando eu abri a pré-venda em outubro, é uma tiragem que acontece do meio de novembro até o último dia de dezembro. No primeiro dia de pré-venda, eu tinha um limite, que agora eu não lembro. Mas, assim, estourou o limite. Na pré-venda. E, basicamente, todos os meus horários de novembro quase que acabaram. E depois eu vendi mais, é claro, para dezembro. Mas é claramente, assim, a minha tiragem mais concorrida. É a tiragem que as pessoas mais gostam, porque tem esse sentido de guiar, né? Eu não trabalho só com, tal coisa vai acontecer de ruim. Essa energia está mais aberta, essa energia não está tão aberta. E isso dá mais poder para as pessoas. Então, as pessoas gostam muito do Energias. Começou realmente uma coisa assim, preciso ter uma tiragem de final de ano. Não era nada bem no início, assim, lá em 2020, era o Energias 2021. E era uma coisa bem pontual, era 1h15, eu acho, não era nem 1h30. E simplesmente aconteceu. Hoje, realmente, eu aviso em junho para as minhas clientes quando que vai ter o lançamento. E já tem gente que já quer pagar em junho. E aí tem que... Calma, gente. E aí depois eu faço uma pré-venda, depois eu faço o lançamento oficial, mas realmente é a minha tiragem de mais sucesso. E guia muitas pessoas, né? Elas entram mais conscientes, né? Assim, eu lembro que quando eu tirei contigo, tu me disse assim, olha, essa energia tá focada muito nisso, mas a decisão é tua, tu vai ou fica. Eu fiquei, bom saber disso, assim. Porque daí realmente aconteceu o que tinha que acontecer, eu disse, a Fran falou que vai ou fica, então não vai, não quero. E eu lembro que outra porta se abriu muito maior, assim. Bom, a gente falou disso. E o que eu queria te perguntar agora, é o que eu sempre pergunto pra quem tá passando aqui, é deixar algum conselho. Porque, a história da Fran é muito legal, ela foi muito corajosa e tal. Mas no fim das contas, todas nós somos, né? E aí eu queria que tu deixasse um conselho, não só pra mulheres que trabalham com as mesmas coisas que tu e querem empreender, mas para as mulheres que estão, tipo, tô me sentindo mal dentro da minha empresa ou estou numa maternidade e quero focar nisso. Qual que é o teu conselho para essa mulher que está nos ouvindo e tá nesse momento tô paralisada, eu não sei o que eu faço?
Acho que o conselho é: não existe nenhum caminho que não precise do autoconhecimento. Precisa do autoconhecimento, precisa da terapia, precisa de estímulos diferentes. Principalmente nós, mulheres, e vivendo no mundo que a gente vive, a gente precisa se conhecer e a gente precisa tomar decisões por nós. E a gente não toma as nossas decisões e cria o nosso caminho só com pensamentos, né? A gente cria as coisas quando a gente se conhece as nossas raízes com profundidade, e só isso o autoconhecimento vai oferecer, só através desse caminho. Então eu vejo que é inegociável, assim, o caminho do autoconhecimento. Traz qualidade de vida, melhora as nossas relações, faz a gente tomar decisões melhores dentro do nosso trabalho, faz a gente se entender mais, viver melhor com a gente, se comunicar melhor com a gente. Então não é só sobre o outro, não é sobre o mundo lá fora, mas é sobre como a gente se sente com a gente. E isso faz a gente tomar decisões melhores, independente se quer seguir carreira dentro de uma empresa ou se quer empreender, né? Ou, enfim, não importa. Então, não existe caminho melhor do que o autoconhecimento. É isso. Eu concordo. Bom, então agora a gente chega naquela parte que todo mundo adora, que eu acho que no final do ano, início do ano, acho que as pessoas mais fazem, que são as previsões pro próximo ano. E aí, Fran, o que tu pode nos contar, né? O que o tarô explica pra gente? Ou nos indica? Então, 2025 é um ano muito de sabedoria interior. A gente vem fechando um ciclo bem significativo, energético, né? Ciclo que, dentro desse ciclo, a gente teve a pandemia, a gente teve, a enchente, tiveram várias questões coletivas. Então, às vezes, a gente tem uma noção de tempo diferente, de que aquelas coisas ficaram no passado, mas, na verdade, agora a gente está finalizando um ciclo. Então, é um ano de muita intuição, é um ano de repensar muitas coisas, de entender se a gente realmente tomou as decisões certas. É um ano de finalização de ciclos, então, tudo aquilo que não está muito firme, que está desajustado, relações, trabalhos, né, tendem a se romper porque aquilo ali não faz sentido, é como se as pessoas não estivessem mais suportando aquilo na vida delas. É um ano muito voltado à expansão como um todo, a gente está expandindo muito, então pode ter novidades na área da saúde, na área tecnológica. É um ano onde a gente está mais aberto também aos desastres naturais, né? Muito aberto, porque tem essa energia de mudança, tem essa coisa a gente fala que a gente não vai estar suportando algumas coisas, né? E que a gente vai romper. A natureza também sente isso, porque acaba sendo reflexo. Então, a natureza já não está mais aguentando tanta coisa, então ela acaba colocando para fora. A gente vai ter muitos episódios desafiadores, né? A gente já está no início de ano bem intenso no mundo inteiro. É um ano que algumas questões mais, no sentido coletivo, assim, umas questões mais ditatoriais, de guerras, muito presentes, bem intensas. E isso acaba impactando também na saúde, né? Eu diria que é um ano muito voltado à sabedoria interior, à saúde e a essa energia mais revoltada, assim. A gente tem essa revolta e uma vontade de fazer diferente. É claro que a gente sempre pensa na vontade de fazer diferente para o bem, mas também vão ter pessoas que vão querer fazer isso talvez de uma forma que não pense nas outras pessoas, né? Pensem de uma forma mais egoísta. Então, é realmente uma finalização de ciclo, sabe? Bem, assim, um fechamento. A gente tá fechando e até vale um exercício de entender como foram os últimos 5 anos, né? Da pandemia até aqui, 2019, 2018. Quais foram os aprendizados desse tempo até aqui? Quais foram as coisas que mudaram para que a gente possa iniciar também uma nova fase, para que a gente possa olhar para as coisas de uma forma diferente. Acho que isso vai ser essencial. Ou seja, continue acompanhando Me Conta Essa História, porque a gente vai continuar falando sobre isso, trazendo mulheres com esses exemplos. E gostei, vou levar para mim também. Mas, Fran, então é isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui. Agora deixa o teu _, teus contatos, para as pessoas poderem te seguir também. As pessoas podem entrar em contato comigo através do meu @ que está aqui, @aprendizDaLua_. No Instagram, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok,
Tô no Twitter, que não é mais Twitter, né? X. Tô em todas as coisas possíveis. Tem grupo no WhatsApp, tem e-mail, aprendizdarlua@gmail.com. Pode me mandar mensagem, que também as pessoas ainda usam e-mail, gente. Com certeza, eu adoro. Então tem pessoas que também falam comigo por lá. E é isso, assim, quem quer trabalhar com autoconhecimento, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre si através da espiritualidade, eu posso ajudar. Tem muito conteúdo também nas minhas redes sociais. Pode começar ali lendo um conteúdo e depois a gente pode conversar. Isso mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito, muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu e que nos ouviu. E daqui a 15 dias a gente tem uma nova entrevistada, uma nova história inédita sobre mulheres e seus negócios.